Boa noite, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É uma alegria podermos nos reunir nessa noite de domingo mais uma vez, hoje, dia 8 de setembro de 2024, para nos aproximarmos dos ensinos do nosso Mestre Jesus, acolhendo no coração essas sementes de luz que ele lança na terra, de alguma forma nos aproximando dele, com o pensamento que se abre para buscar esse alimento da vida que é o nosso Mestre, representando para nós a figura divina. Nesses momentos, nos abrimos para aquilo que é a nossa melhor parte, nossa conexão com a fonte criadora, a esperança que guardamos de todo o bem que é possível e de tudo que ainda pode ser realizado com nossas forças em evolução. Agradecemos a presença de vocês, desejando que estejam bem, que estejam em paz nessa noite. Não serei capaz de cumprimentá-los hoje, pois esse evangelho está sendo gravado anteriormente e nesse momento estarei assistindo com vocês, reunidos também na mesma vibração de prece, de conexão com o Mestre. Então, sintam-se todos abraçados e cumprimentados nessa noite, que possam encontrar paz em seus corações, receber a visita dos amigos espirituais em seus lares e todos unidos nessa mesma frequência, nesse mesmo ideal. Lembrando que coloquem a água para ser fluidificada, fazendo seus pedidos pessoais de assistência. Se houver alguma necessidade mais específica, coloque a água separadamente para uma pessoa da família ou outra pessoa da família, para que os espíritos possam dirigir o trabalho de ajuda que eles são capazes de oferecer. E todos façam também as suas rogativas naquilo que o coração está pedindo, naquilo que a gente sente que falta, sente que necessita, pois a misericórdia divina é infinita. Mesmo para as questões materiais que têm um alcance transitório em nossa vida, Deus também olha para elas, pois, antes de mais nada, somos seus filhos, e em qualquer nível da vida em que nos encontremos, sofrimento, dor e aflição terá a mesma frequência e precisa ser consolada, independentemente da sua causa. Então, façam as suas rogativas para que recebam essa ajuda na noite de hoje. Vamos seguir com as reflexões da temática dos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Hoje trazendo uma mensagem de Emmanuel, que é de essencial importância para entendermos uma das causas, talvez a mais, não sei se mais comum, mas certamente a que mais diariamente se manifesta em nossas jornadas, não é? Da aflição, que é a nossa própria imperfeição. Toda imperfeição vai provocar um tipo de aflição. Vamos entender como essa lei funciona, como isso se manifesta em nossos caminhos, entender que diferença tem isso da dor, sofrimento e expiação que comentamos aqui nos últimos domingos, que tem uma origem diferente, parecida, embora diferente, e uma abrangência diferente na história do espírito imortal. Vamos entender a diferença para compreendermos como podemos encontrar essa consolação que Jesus nos prometeu. Vamos fazer uma oração para nos conectarmos a Ele e iniciarmos com a reflexão do tema. Vamos lá. Vamos elevar o pensamento nesse momento,
buscando a presença do Mestre Jesus. Divino amigo, mais uma vez, Senhor, reunidos estamos em Seu nome, rogando a Tua presença, a Tua assistência, que as forças do Teu amor possam encontrar cada um de nós nessa noite, Senhor. Adentre aos nossos lares, seja conosco nesse momento de oração, em que o nosso pensamento procura as faixas mais altas da vida, para que a divina lei seja mais clara a nós, para que haja luz em nossos caminhos, possamos compreender o que nos é esperado, o que nos cabe fazer, no ponto em que nos encontramos da extensa jornada evolutiva. Confiamos na Tua proteção, Mestre, e pedimos que acolha o coração de cada um de nós nessa noite. Apenas Tu consegue fazer com aquela abrangência do amor incondicional que nos faz sentir pertencentes à criação infinita, que nos faz sentir amados e protegidos e nos mostra o quanto podemos realizar, quanto de nós é esperado. Pedimos que permita a presença, Senhor, dos benfeitores espirituais que possam estar ao lado de cada um de nós, comparecendo em nossos lares, nos iluminando, nos elevando. Permita que eles nos ajudem, Mestre, com os recursos energéticos do plano espiritual, seja por meio da água, seja por meio da vibração da prece, do passe, que eles possam estar conosco, que a misericórdia divina não nos falte e que todos os irmãos que nos pediram preces e estão em aflição e necessidade nessa noite possam receber a Tua luz, a Tua assistência. Seja conosco, Senhor, e conceda-nos da Tua paz. Que assim seja. Ok, amigos. Vou colocar então na tela, para acompanharem a leitura, uma mensagem intitulada Examina a própria aflição. Comenta o benfeitor Emmanuel. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria.
A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Ok? Então, bom, meus amigos, nós temos então essa mensagem de Emmanuel que vai tocar num ponto que é de essencial compreensão de nossa parte para entendermos os esforços que nos cabem realizar na construção de nossa própria felicidade. Nós já comentamos aqui, nos últimos 3 domingos, algumas das causas das aflições. Nós vimos que a dor, o sofrimento, ele pode ter variada causalidade, mas aquela que é mais premente, vamos dizer assim, em criar grandes dores nessa terra é a expiação, a dor-expiação, que é nascida dos erros que o espírito vai acumulando na jornada evolutiva, no exercício de seu livre-arbítrio, que fazem com que a sua consciência se desorganize, se manche, criando causas de aflições no presente e no futuro. Essa é uma das grandes causas, porque é uma dor que nasce de dentro de nós, ela está em nós, e o mundo apenas a reverbera. Ela nasce de cada um de nós, pelo que fazemos o que fazemos de mal, quando poderíamos já fazer o bem. Essa dor é comum, e ela sim será objeto de consolação, se soubermos compreender o seu movimento e aquilo que ela nos convida a fazer. Sem entrar no desespero, sem entrar na fuga, na negação, ela pode nos ajudar a evoluir. Mas a questão é, ela pode nos ajudar, não necessariamente ela vai nos levar à evolução, que é o que eu tenho insistido com vocês aqui. Para que a gente não se torne um fanático do sofrimento, imaginando que a fonte criadora estabeleceu a necessidade da aflição querida, desejada, aspirada, para que o espírito alcance um patamar evolutivo superior. Isso não é verdade, não existe essa lei no universo. A evolução, como um movimento de aprimoramento, nasce da capacidade que o espírito vai manifestando de amar, de refletir os dons divinos, de estender o bem, de fazer o bem. É daí que ele ganha quanto energético, é assim que ele expande a sua consciência e é assim que ele dá passos em direção à felicidade e à comunhão com a fonte criadora. A dor aparece de vez em quando, em algum desses momentos, como reverberação de culpas e erros que o espírito acumula, ou pode vir também como um movimento de assistência, de auxílio, para que a gente consiga se livrar de algumas imperfeições, não é? Que é a dor-auxílio. Ou apenas é aquela dor que é mínima, não é? Mas que acompanha o esforço evolutivo por meio do atrito, por meio
da pequena aspereza que a vida material oferece e, enfim, tudo mais de pequenos obstáculos que surgem, que são ali aquele impulsionador para que o espírito se aprimore. Mas o aprimoramento em si nasce da decisão livre de fazer o bem, refletida e livre de fazer o bem. Quando a gente alcança esse ponto, expande consciência, lança sementes de bondade, faz o bem, reverbera o amor divino. Essa é o foco de nossa evolução. Pensemos sempre nisso. No entanto, existe uma outra questão que, para nós, sobretudo espíritos ainda de terceira ordem, né, espíritos imperfeitos, é muito, vamos dizer assim, comum, é muito forte, é muito elementar como causador de nossas aflições, que é exatamente a nossa imperfeição. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele faz um estudo, né, bastante pormenorizado sobre as questões da justiça divina, como que funcionam as leis que regulam o exercício do livre-arbítrio e a aplicação de responsabilidades a cada espírito no desempenho de suas escolhas, né, de suas tarefas. E a questão é responsabilidades, não culpas e não penas e castigos, ok? Lembrem-se disso. A lei impõe responsabilidades, não aplica castigos. O castigo, quando acontece, nasce da decisão da própria consciência que se manchou. Essa é uma das leis, que Kardec até percebe no livro. Ele vai colocar ali esse elemento também como um dos momentos do movimento de reajustamento do espírito, que é quando ele sofre o efeito do mal que lançou na criação. Isso é a expiação, não é? Isso acontece sempre quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada. E veja, fazer alguma coisa errada quando poderia fazê-la certa. Isto é, quando nós já temos tempo evolutivo suficiente para acertar, quando já nos foi feito muitos convites para o bem e nós negamos esses convites, quando a lei divina já colocou em nossos caminhos oportunidades de progresso e nós as recusamos, não é? Então, ou seja, quando você já está em condição de fazer algo, mas não faz algo diferente, e esse diferente prejudica, esse diferente é inferior. Quando isso acontece, aí nós vamos criar a expiação no nosso futuro. Lembrem-se sempre disso. Quando estamos na faixa da ignorância, que é quando você não consegue compreender que aquilo é um erro, falta-lhe a carga energética ainda para esse movimento de consciência, o efeito das tuas ações naquele campo não tem nenhum paralelo com o efeito de um espírito já desperto. Um espírito que já teve tempo para perceber aquilo. Lembre-se disso, amigos. Se nós retrocedermos, por exemplo, nos primórdios da evolução da reino hominal, quando saímos da animalidade e entramos e desenvolvendo a condição humana, nós vamos ver ali humanos que viviam em condição semi-animal, muito, muito próximos da realidade animal conhecida nas etapas anteriores da evolução. E nós vamos ver situações como, por exemplo, o homicídio, a violência, o abuso, determinados movimentos que hoje existem, mas que naquela época eram muito comuns, porque fazia parte vamos dizer assim, do que aqueles espíritos em evolução eram capazes de fazer. Em razão de terem muito medo, de estarem em condição de fragilidade, eles produziam essas situações que levavam à violência, levavam ao abuso, levavam aos desequilíbrios e muitas vezes até a tirar a vida de um semelhante, que é matar, né, destruir, ou no caso, o homicídio. Acontecia? Acontecia, naturalmente. Só que para aqueles espíritos, o peso dessas realidades é muito diferente do que é para nós hoje.
seres humanos de uma Terra que está entrando na faixa regenerativa, da quinta raça humana no planeta Terra, que já teve tempo para evoluir, que já teve instrução, que já teve visita de avatares a grande número para nos educar. Então, ou seja, é muito diferente, percebe? É como se você tentasse comparar o aluno que está lá começando mesmo as primeiras letras e escreve assim tudo errado, naquela coisa horrorosa, com aquele que já está lá no final do ensino médio, já passou por vários anos e esforços de aprendizado e ainda está errando coisas elementares da grafia, por exemplo, da gramática, e escreve muito mal, se comunica muito mal. E aí você fala, gente, mas o que houve, né? O que aconteceu com esse aluno? Exatamente. Ele passou pelo tempo do aprendizado, mas não aproveitou. E aí, para ele, o efeito do que ele faz é muito diferente, é muito mais intenso. Porque ele já está em condição de consciência ampliada, mas pelo exercício da sua vontade, ele não está avançando. Aí é diferente, não é? Porque entra a questão aqui da responsabilidade que nasce da nossa consciência ou da nossa capacidade de entender o mal. Mas, afora essa questão, que não é nem o objeto, né, do que Emmanuel está falando, não sei nem porque eu estou falando disso, mas é porque compõe a mesma temática. Estou falando porque está no livro, né, Céu e Inferno, que nós citamos aqui. Processo de reparação, de recomposição do espírito imortal. Mas a parte disso, Allan Kardec ele vai colocar uma expressão que é lembrada para nós, porque ela é muito educativa. Ela vai dizer assim, talvez não seja essa expressão letra por letra, mas é esse o pensamento de Kardec. Ele coloca, cada imperfeição gera um tipo de sofrimento. Quanto mais imperfeições o espírito tem, mais tipos ou situações de sofrimento ele vai atrair para si. Quanto menos imperfeição, menos situações de sofrimento e mais bem-aventurança, mais alegria, mais felicidade. Então, essa é a lógica aqui da coisa. Não é, veja a diferença, é sutil, mas tem uma diferença. Não é expiação. Porque a expiação, ela vem de uma causalidade, né? Uma sequência de forças que você coloca em ação e ela reverbera na sua vida. Então, estou lá em outra encarnação e eu vou lá e, naquela época, por exemplo, tinha dinheiro, ou tinha poder, ou tinha beleza, seja o que tinha, no plano material, e usando desses instrumentos, eu lesei pessoas, eu feri corações, eu criei dor para os outros, não é? Nessa condição. Aí o que acontece? Fiz. Está feito? Está feito. Não se modifica a energia posicionada na terceira dimensão, na quarta dimensão. Não se muda o passado. Fez. Daquele feito, reverbera para o futuro uma experiência que nós chamamos aqui de expiação, porque é uma energia nascida do erro, nascida do mal, e ela volta para o seu co-criador, para aquele quem a iniciou. Então é como se fosse uma amarra, como se fosse uma corrente, que é em algum momento lançada e em algum momento vai capturar aquele que é o próprio lançador, aquele quem a lançou, e quando o fizer, vai limitá-lo, vai constrangê-lo e vai causar para ele algum tipo de aflição, algum tipo de sofrimento. Então, é uma sequência aqui, é como se você criasse um destino, não é? Criou aquela realidade, ela está posta para você. Você vai ter que dar um jeito, tem que dar conta daquilo. Tem leis, não é? E movimentos que podemos fazer para tentar modificar essas realidades. Mas, via de regra, elas se dão porque elas fazem parte do nosso destino, que você está criando, não é? Para si mesmo. Vamos dizer assim, o semear e o colher, ou a obra, cada um conforme a sua obra. Então, aqui é a obra. E a obra não é um ato só. E ela não é num momento só.
ela se faz por uma sequência de atos e escolhas que vai criando toda uma realidade mais complexa, não é? Isso causa sofrimento dentro desse pensamento que Kardec trouxe. Só que aqui a questão que ele está nos propondo é diferente. Porque vamos supor aqui, que eu fiz, vamos imaginar que eu era uma pessoa excessivamente egoísta e eu usei o recurso financeiro ou a beleza ou o poder exclusivamente para mim. E ao fazer isso, passei por cima de pessoas, saqueei pessoas, abusei, violentei, prejudiquei, lesei, seja o que for que a gente faz, porque egoísmo sempre dá problema. Ok, fez. Aí você cria a linha de tempo da expiação. Criou. Passou por ela? Passou por ela. Aquela energia te desgastou e voltou em encarnações sucessivas. Ok. Mas vamos supor que você conseguiu sair daquela energia, porque ela se exaure em algum momento, ela não é infinita. E aí, avançou mais um pouquinho, avançou outro pouquinho. E aí você chega nessa encarnação. Não há para você, hoje, reverberação daquele fato no sentido de expiação. Porque você já passou por essa energia, ela já te ocorreu. Nessa encarnação, não há. Só que ele fica lá, né? No seu passado espiritual, como uma referência, que você pode acessar ou não. Só que o meu egoísmo, que naquela época causou dor e sofrimento para os outros, diminuiu 2%, 3%. E nessa encarnação ele ainda está bem grande, quanto estava naquela época. Então, se à época uma fragilidade minha produziu dor e sofrimento na vida dos outros, criei expiação, criei problema, paguei dívida, tudo mais, que a gente já conhece, a gente está fazendo isso há milhares de anos na Terra. Só que aí não mudou, não melhorou muito. A dor que você passou, a expiação que você passou, não ajudou muito. E aí você avança 2, 3, 4, quinta encarnação, e você olha para a pessoa, ela está mais ou menos igual na faixa do egoísmo. Ela ainda está restrita, ela ainda está com a consciência mais complicadinha. Então, ou seja, pera lá, o que aconteceu aqui? Criou problema para si mesma, viveu a dor e não mudou muito. Mudou, a gente sempre muda alguma coisa, mas não mudou muito. Então você continua mais ou menos egoísta. Então o que pode acontecer com você hoje? Você vai expiar pelo erro daquela encarnação? Não, porque você já expiou, já foi. O que vai acontecer com você hoje? O que pode acontecer com você hoje? O seu egoísmo, que ainda está presente em grande monta, pode produzir novas situações de dor, de sofrimento, de lesão, de ofensa à vida do outro, que vão te fazer criar a mesma faixa de sofrimento que você fez no passado. Percebe? É como se você fosse uma bomba relógio, né? Já estourou no passado. Só que ela continua, né? Está programada. Porque você não desprogramou. Você ainda tem aquelas imperfeições. Então elas ainda podem te criar transtorno. Quer dizer que vai acontecer? Não, gente. A lei divina, ela opera, né? Ela estrutura a encarnação para que a gente saia da imperfeição e alcance o conhecimento, alcance a ampliação de consciência. Ela opera para isso. As coisas são feitas para darem certo. Lembre-se disso, hein? Porque às vezes a gente está naquela encarnação assim que você não sabe de qual buraco você caiu agora, né? Porque é tantos que você já não sabe o que está acontecendo. E aí você acha que você está aqui para isso, né? Mas não é. A encarnação ela é estruturada, uma experiência contida, para que você saia da imperfeição que você ainda tem. Então tudo atrai, todas as experiências vão se sucedendo para que você vá saindo daquilo. Não é para você ficar mais, é para você ir saindo. Ela é estruturada assim. Mas nem sempre a gente exerce a escolha nesse sentido, né? E às vezes a gente vai escolher diferente. Então, a questão que eu estou mostrando aqui para vocês, meus amigos, é que tem outra causa de aflição, que é a tua imperfeição atual. E, em verdade,
Kardec faz assim um comentário geral no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele toca nesse assunto, ele vai dizer assim, olha, no mais das vezes, se considerarmos aqui em quantidade, a maioria das aflições que o espírito imortal encarnado passa na sua atual encarnação não tem causa no passado, tem causa no presente, na imperfeição que ele tem hoje, mesmo que seja a mesma que ele teve ontem, né? Mas ela tá nascendo de hoje, não é de ontem. Porque às vezes a gente fala assim, ai, tô pagando, ai, na última encarnação eu fui um traste horroroso, fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Pode até ter sido, só que muitas vezes você está sofrendo porque você ainda é um traste. Hoje, ontem você foi, mas você ainda é. Percebe? Aí a coisa vem, porque está em você ainda. Aí, meus amigos, esse é o nosso maior problema. O problema maior de cada um de nós aqui não é as coisas erradas que fizemos no passado, não é? É as que a gente está fazendo hoje e continua fazendo, percebe? Esses são os nossos maiores problemas. Porque muitas já foram, já reverberou, já foi, já exauriu a energia, já passou. A questão é que hoje ainda está lá de novo, né? Está lá de novo, na mesma frequência. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no início, antes de Jesus encarnar, um pouquinho antes de Jesus encarnar, apareceu um personagem entre os romanos chamado Júlio César. E esse Júlio César, à época, Roma era estruturada no que eles chamavam de República Romana, em que o Senado romano tinha uma proeminência grande e o poder era mais ou menos distribuído, assim, tinha várias personalidades políticas, né? Enfim, era um pouquinho mais dividido, né? Descentralizado. E aí apareceu Júlio César, e entre uma briga e outra, né? Porque eles adoravam entrar em confusão, entre uma briga e outra, aqui e colar, ele vai vencendo seus adversários políticos e costurando estruturas políticas que vão aumentando o poder que ele tinha nos cargos que ele assumia. E cargo tinha muitos em Roma, né, dentro da estrutura política do Império, e estavam lá. Mas o que ele foi fazer? Ele foi diminuindo ou aniquilando adversários mesmo e concentrando poderes. Podia fazer isso, podia fazer aquilo, e ele foi concentrando. Até um ponto em que os seus maiores adversários haviam sido vencidos e ele juntou tamanho poder e influência que ele se torna o primeiro imperador do Império Romano. Que não durou nada, né? Na verdade, durou quase nada. Quando ele conseguiu aquele movimento, ele vem a desencarnar dentro das vinganças lá que ele fez coisa para os outros faziam para ele. Mas o fato é que o movimento de modificação política que ele fez permaneceu em Roma, produzindo o que nós chamamos de Império Romano. Então, as estruturas políticas que foram se concentrando em poder para ele, porque ele era muito hábil nas questões políticas e, sobretudo, nas questões bélicas. Ele venceu muitas batalhas e tudo mais. Então, ele chegou num ponto de concentração de poder. Não usufruiu muito, porque morreu logo dentro das coisas que ele fazia, e passou o poder para um dos seus filhos adotivos, chamado Caio Júlio César Otaviano, que se torna o primeiro imperador, chamado César, do Império Romano, porque aí esse durou mais de 20 anos no poder concentrado. Antes o poder tinha em Roma, mas ele era mais descentralizado. Só que quem concentrou? Júlio César. Ele que organizou a coisa toda. Então ele adorava o poder, percebe? É um espírito que estava ligado àquilo e, sobretudo, o poder das armas. Ele era extremamente hábil nas questões de guerra, de conflito, de tudo mais, né? Ele sabia triunfar sobre os outros, não é? Pois bem, Júlio César desencarnou, o espírito dele foi para não sei aonde, né? Porque o espírito não morre, ele continua. E aí passaram-se séculos e reencarna esse Júlio César. Lá no século XVIII, voltou Júlio César.
1800 anos depois. 1800 anos depois, voltou Júlio César. E ele voltou com uma encarnação programada, com grandes possibilidades de êxito e que geraria um efeito positivo extraordinário para o planeta Terra, para os movimentos da regeneração. Ele volta como Napoleão Bonaparte, cuja tarefa era colaborar nos movimentos revolucionários da Revolução Francesa, para que a França conseguisse estabilizar aquelas novas ideias e difundir aquelas ideias na Europa. E com a sua influência política, ele iria operar uma, vamos dizer assim, uma unificação, tanto quanto possível, da Europa, do movimento dos territórios europeus, vencendo barreiras políticas, vencendo obstáculos de interesses mesquinhos para criar ali uma unidade maior na Europa e tudo mais, difundindo aquelas ideias da Revolução, que era um lema da Terra regenerada, que hoje não passa nem perto, nem em França, nem em lugar nenhum, né? Que é a igualdade, liberdade e fraternidade. Acho que é nessa hora. Esse era o programa que esperava de Napoleão. Só que o que ele fez? Ele chegou, né? E aí ele foi, fez um movimento aqui, fez um movimento ali. Quando ele viu que ele estava abafando, e a revolução já tinha saído um pouquinho do trilho, já esteve meio fora do rumo, quando ele viu que ele estava com muita influência, voltou aquela coisa, né, de domínio, de não sei o que, de mandar, que ele já vinha tendo há várias encarnações. E ele começa a se desviar do propósito da sua encarnação. Então, quando ele adquiriu poder sobre a França, o que ele faz? Ele inicia guerras para vencer os oponentes, que ele considerava oponentes, os vizinhos ali europeus, os outros reis, as outras monarquias e autoridades políticas que tinham na Europa. E lá vai esse Napoleão. E o homem venceu mesmo, que ele era bom em guerra, né? E ele venceu. Invadiu um tanto de país, pôs um monte de afiliados seu para todo lado, mandando na Europa, fez uma confusão com as guerras napoleônicas. Era isso que se esperava de Napoleão? Não era isso. Ele iria promover uma força unificadora da Europa, mas não era por meio da guerra. Não era destruindo a casa dos outros, era abrindo-se para conectar com forças coletivas. Mas, enfim, não conseguiu. Por quê? Porque ele ainda gostava do mando. Ele tinha ainda a fascinação do poder pessoal, do poder para ele. E confiava muito no poder das armas, não é? Tanto que quando esse homem, ele ali no meio do caminho, mais ou menos, né? Ele começou a juntar ali algumas influências na França. Veja, ele subiu na França por causa das vitórias em determinados conflitos bélicos antes das guerras napoleônicas. Né? Antes, quando ele era cônsul, lá, qualquer outra coisa que ele era. Aí ele conseguiu ser bem visto na França porque ele era bem sucedido nessa questão, não é? Nos interesses franceses. E quando ele adquiriu muito poder na França, esse homem, meus amigos, ele chamou o Papa, né, para que o Papa fizesse a sua coroação, mas enfim, ele achava que ele era tão exuberante e ele era super baixinho, né, coitado, né? A lei divina é maravilhosa, gente, porque ela pega nosso caso e ela fala assim, pera lá, isso aqui, ó, precisa de uma ajudinha. Aí qual que foi a ajudinha para Napoleão? Como a lei sabia que ele era meio saidinho, né? Falou assim, vamos colocar ele numa estatura bem baixa, para ele ter um complexozinho, para ver se ele diminui um pouquinho. Porque ele acha-se muito grande. Aí vai e encarna ele pititiquinho, que ele era baixinho, né? Mas tudo bem, isso era um detalhe genético. Mas lá o Napoleão baixo. E ele chamou esse Papa para coroá-lo e tudo mais, fez ele coroar, mas não deixou o Papa coroar ele não. Quando esse Papa veio com essa coroa, ele mesmo pegou essa coroa e se coroou. Imperador dos franceses. E aí, guerra napoleônica em todo mundo. Quem que era? Júlio César. O mesmo que fez aquela coisa toda lá em Roma, há 1800 anos atrás. E aí voltou, fez de novo. Por quê? Porque imperfeição, meus amigos, até que você a supere, ela te acompanha.
Esse é o nosso maior problema. O nosso maior problema não é sofrer expiação, não é ter que tolerar os outros, não é ter que lidar com o marido desagradável, com a esposa, com família. Não é. O nosso maior problema é ter que conviver conosco para a eternidade. Porque você nunca sai da sua presença. Então, se você é imperfeito, aquela coisa te acompanha para onde você vai. E é aí que é o problema maior, amigos, da aflição. Não é? Alguns exemplos que Emmanuel nos trouxe aqui. Olha para vocês verem, né? Então, veja lá. Imaginemos nós, vamos supor que já saiu dessa coisa do Napoleão, nós não temos essas coisas não, mas nós temos as nossas. E aí, qual que é a sua questão? Você é uma pessoa agressiva. Sabe a pessoa agressiva? Gestos bruscos, bate na mesa, vai pegar as coisas, pega rápido, sabe? Ela já mostra que ela é, né? Se deixar, ela bate em alguém, né? Ela já mostra que ela tem aquela, né? Agressividade, está nela, não é? Ok, tudo bem, está nela, mas ela está vivendo em sociedade, ela está no convívio dos outros, então ela não sai batendo nas pessoas diariamente, mas você percebe pelo tom de voz, você percebe pelos gestos, pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, tudo que ela, né, é agressiva. Pois bem, qual que é o problema dessa pessoa? Ela vai estourar. Porque a agressividade vai gerar nela irritabilidade, irritabilidade vai produzir desequilíbrios hormonais, né, de adrenalina e tudo mais que faz lá no corpo, e ela vai estourar, ter ataques de cólera. E a cólera é a aflição dessa pessoa que é agressiva. Precisa ser agressiva? Não precisa. Está na lei divina, agressividade é virtude? Não é virtude, é defeito. Então vai vir junto com uma aflição. Percebe aqui a lógica? Não é? Qual que é a contraponto aqui? A pessoa que é pacífica. A pessoa que não fere. Que ela é suave. É totalmente diferente. O jeito dela pegar as coisas, o jeito dela falar, o jeito dela andar, não é? Dela se dirigir para os outros. Você vê que é uma pessoa que não fere. Que é uma pessoa pacífica, não é? A pessoa pacífica dificilmente vai estourar e dificilmente vai sofrer a aflição da cólera. Porque o grande mérito da pessoa pacífica é que ela tem autodomínio, que o agressivo não tem. Percebe aqui a diferença? O imperfeito vive acompanhado de uma aflição, nascida da sua imperfeição. Se você supera aquela imperfeição e adquire uma virtude, você viverá acompanhado de uma alegria, de uma bem-aventurança, nascida da tua virtude. Percebe aqui a lógica? Imperfeição produz sofrimento. Perfeição produz alegria, produz regozijo espiritual, não é? É uma forma de paz, de felicidade. Quanto mais perfeição você tem, mais feliz você é. Quanto mais imperfeição você tem, mais infeliz você é. Não precisa de ajuda de ninguém, não. Não precisa de ajuda de ninguém. Sozinho você se estraga. Esse é o problema da imperfeição. Não é? Não precisa de ajuda. Aí vai dar outro exemplo, Emmanuel. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Então, pensa bem. Qual que é o problema da pessoa indisciplinada? Que disciplina é aqui? A virtude do aprendiz. Discípulo é quem está aprendendo. Lembra os discípulos de Jesus? Por que tinha esse nome? Porque eles estavam aprendendo com Jesus, não é? O aprendiz que aprende bem, ele é disciplinado. O que tem indisciplina é o que é um mau aprendiz. E ele vai. Ah, vou fazer, não vou fazer, também não quero fazer. Então, ele segue ali o que ele acha que ele quer, não é? Que ele acha que ele flui. Qual que é a aflição dele? A desordem. Porque por faltar disciplina, a vida dele destrambelha tudo. Né?
tudo bagunçado, perde os horários, perde as coisas, não sabe para onde vai procurar alguma coisa na casa, não acha, porque está tudo bagunçado, tenta trabalhar, sentar para trabalhar, não consegue porque perdeu isso, perdeu aquilo outro, perde os horários, chega atrasado, não é pontual, indisciplinado. Ele sofrerá a desordem. Não precisa de ajuda de ninguém. Onde você pôs esse homem, ele vai sofrer a desordem, porque ele é desordeiro. Percebe? A aflição dele. Agora, se você for lá na outra ponta e encontrar um espírito que entendeu o valor do esforço próprio, que se aplica no aprendizado, que chega na hora, que é pontual, que se organiza, que tem as coisas todas guardadinhas, bonitinhas, que sabe onde está, que sabe para onde vai, ele não sofre a desordem, porque ele está harmonizado dentro do campo do aprendizado, que ele já se considera como aprendiz. Então a vida dele é mais organizada. Então ele não tem essa aflição, percebe? Ele tem uma alegria. E assim vai, meus amigos. Todos os exemplos que Emmanuel deu aqui têm essa lógica. A imperfeição produzindo dor. Dor hoje, meus amigos. Claro que, não é? Dependendo até onde você leva essa imperfeição, ela pode cavar, né, um fecho, assim, um marco de dor tão extenso que aí ela te joga até lá na próxima encarnação ou na outra com o problema que você criou. Mas a questão é hoje. E aí vamos ver outro exemplo aqui, por exemplo. Ele vai dizer assim, a aflição da sovinice chama-se miséria. Então olha lá. Qual que é o problema da pessoa que não conseguiu se harmonizar com o dinheiro? Não conseguiu. E ela não conseguiu como? Ela olha para o dinheiro e ela paralisa o dinheiro, porque ela acha que o dinheiro tem que ficar com ela, sem movimentar, com ela, guardado, não é? Aí ela apropria, Ela não consegue entender que dinheiro é moeda corrente. Corrente significa que corre, né? Então ele passa para uma mão, passa para outra mão. É uma energia que flui e reflui, não é? Essa é a harmonia dele, a energia da terceira dimensão. É neutra, não é ruim nem boa. Depende do que você faz com ela. Mas o sovina, que tem sovinice, ele não entende isso. Então ele viu ali, ele já pega. Ele já apropria. Apropriou, o que ele faz? Congela. Paralisa. Retém. Põe no cofre. Põe no colchão. Não é? Coloca nas meias. Guarda ali. Some com aquilo. E não quer que circula. Qual que é o problema desse? Sofrerá a aflição da miséria. Porque quando você... Todos, em algum momento das nossas encarnações, acessa a energia do dinheiro. E quando você acessa e não sabe muito bem o que fazer com ela, e você vai lá e congela, você vai e retém, você vai e paralisa, você vai e toma dos outros, porque você vê um valor nela acumulada, você olha e fala, olha quantos, não é? Que eu tenho aqui na minha conta. Olha, né? Então, a ilusão de achar que o montante ali vai te trazer uma alegria. E aí você paralisa aquela força. O que vai acontecer na sua vida? Vai faltar. Vai faltar mesmo que esteja um monte de dinheiro assim ó, do seu lado. Porque você é miserável. Você não vai gastar. Não é? É extremamente comum, gente. A gente conhece casos assim. Pessoas que iam juntando. Aí tem aquele tanto de trem, né? Não encosta em uma moeda. Tem que comprar um pão, não vai comprar pão. Pega o pão velho de ontem. Tem que comprar isso, não, usa meia furada. Usa sapato soltando. Não vou gastar. Aí ele sofre a miséria. A vida escassa. Percebe? Precisa de ajuda de alguém para sofrer? Não, gente, é sozinho. Porque está nele a sovinice. Não é? Pensa um problema para o sovino é pagar um tributo. Nossa Senhora, o que é sofrer? Falou que ele tem que pagar um imposto, esse homem, essa mulher, seja lá o que for, mas isso corrói. E na hora de pagar, amaldiçoa ainda quem está cobrando, né?
E vai contra gosto. É uma energia horrorosa, assim, destruidora. Pá! Sofrimento. Porque não entendeu a harmonia daquela força. Não é abundante. Não é generoso. Percebe? Está na contramão. Então ele sofre. Sofre sozinho, não precisa de ajuda não. Porque vem da imperfeição. Não é? Entendem aqui o problema, amigos? Ou a solução, né? Porque quando a gente vê que da imperfeição nasce a dor e o sofrimento, é a abertura para a solução. Porque você fala assim, não, então para lá, gente, eu estou me prejudicando sozinho, não precisa, ninguém está me ajudando, não. Não tem obsessor, nada não. É eu mesmo que estou me causando problema. Com o quê? Com isso, com aquilo, com aquilo outro. Com as tuas imperfeições, que não estão sendo diminuídas. Porque o trabalho da encarnação não é virar anjo, não vai virar, não é isso. Mas é você modificar dia a dia os pontos frágeis da tua existência, por meio das experiências que a energia da encarnação atrai, não é? Se você tem o problema da sovinice, tenha certeza que a energia da encarnação vai criar situações para você aprender a generosidade, para você aprender a fazer o bem, para você aprender a se doar, a renunciar, não é? Todo dia vai aparecer um trem assim. Porque ela está te ajudando a evoluir, da sua evolução virar a felicidade. Mas aí fica com você a escolha, percebe? Atrai. Aqui, meus amigos, segue a coisa, não é? Emmanuel traz vários exemplos. Mas vamos finalizar aqui com o pensamento dele no final. Ele vai dizer assim, olha, tudo isso gera aflição, toda imperfeição gera aflição. Mas aqui o consolado, aquele que recebe a consolação de Jesus, é o que é capaz de suportar as aflições menores da estrada e assim evitar as aflições maiores da vida. Que é aquele que consegue controlar a tua imperfeição. Controle de dano, né? Ele consegue, porque ele conhece a si mesmo, ele sabe do que se trata, então ele já opera energias para restringir o impacto que as suas imperfeições provocam. E ao fazer isso, ele está gerando um esforço de melhoramento. Porque não imagine você, meu amigo, você vai sair lá da sovinice e virar um benfeitor da humanidade aqui, né, com abundância, com generosidade em 21 dias. Não vai dar certo. Não vai ser assim. Vai demorar bastante para você fazer esse movimento. Só que qual que é a tua tarefa? É você perceber que tem aquela fragilidade e suportar. Carrega aquele fardo, controla, contém. Você vai querer muito fazer tudo aquilo que a tua imperfeição te indica. Mas aquele que desperta para a luz e para o esforço próprio da evolução, ele vai lá e fala, vamos dar uma seguradinha aqui. Vamos dar uma seguradinha. Estou retendo demais, eu estou começando a ficar perturbado, eu vou doar essa moeda para alguém, vou doar isso aqui para alguém. Vou doar contra a minha vontade, mas eu vou doar porque eu faço um movimento, entendeu? Que vai me liberar. E aí ele vai se controlando. Quando ele faz isso, ele tolera-se, não é? Vai carregando aquele fardo que é a tua imperfeição, a dele mesmo. Restringe. Assim ele evita as aflições maiores da vida. A aflição maior, amigos, é a dor e expiação. Que é quando você pega a tua imperfeição e arrebenta com a coisa toda. Derruba a barraca. Acabou. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, várias pessoas feridas, lesadas. Aí o negócio piorou. Porque quando você não consegue controlar a tua imperfeição, que é o que Emmanuel está falando aqui, e você deixa a coisa correr solta, aí vem a aflição maior, que é aquela que, a bola de neve, né? Porque o problema acumulado, não contido, não cuidado, vai começar a criar linhas de tempo de aflição, e aí vira uma confusão. Bem complicada, não é? Então a nossa tarefa hoje, a nossa tarefa atual, é ter essa noção
de que a maior parte dos nossos dissabores, desagrados, vem da nossa imperfeição hoje. Não põe a culpa no ontem, nem no obsessor, é tua mesmo. E a nossa tarefa, o nosso esforço é você conter aquilo e fazer o movimento do melhoramento dia a dia. E assim evitar as expiações, evitar problemas maiores, não é? Reflitam sobre isso, amigos, e tenho certeza que vocês vão achar alguma dessas coisas aqui que Emmanuel citou em vocês. E se achar, alegrem-se, porque é você encontrando o ponto da tua vida que, uma vez modificado, te levará à felicidade. Se você não souber qual que é esse ponto, muito difícil você chegar na felicidade, não é? Vamos encerrando por aqui, que já deu o nosso horário. Agradecemos a presença de vocês nessa noite, por terem estado aqui conosco até o final. Que essas palavras e esses ensinamentos ajudem a vocês a se melhorarem e a construírem a sua paz e a sua felicidade dia a dia. Ok? Vamos fazer uma oração então para encerrarmos, já estamos quase alcançando aí as 9 horas. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite mais uma vez, nos conectando com essas forças de luz que do plano maior da vida se esboçam para a humanidade, pelo esforço dos grandes mestres que nessa terra vieram, iluminados pela luz do maior deles, que foi Jesus, para que essa humanidade se eduque, para que essa humanidade descubra a si mesma, encontre o caminho da paz, no esforço do melhoramento diário. Obrigado, Senhor, por nos dar esse entendimento, que nos faz sair da posição de vítima que não somos, e entrar na posição de autores de nossas vidas, quando percebemos que a dor, o sofrimento, a aflição nascerá sempre de cada um de nós. Pode nascer dos erros do passado, sim, mas nascem sobretudo dos erros do presente, daquilo que ainda não mudamos, daquilo que ainda não superamos. Quanto há disso, Senhor? Quanto há? Vamos te pedir então, ilumine os nossos corações, para que primeiramente possamos identificar os pontos frágeis de nossa alma, e uma vez identificados, dê-nos da tua luz, Senhor, dê-nos do teu entendimento, para desfazermos esses equívocos, para superarmos essas fragilidades, para trazermos os olhos do bem em tudo, percebendo como a vida é abundante e bela, como a fonte criadora nos convida amorosamente e todos os dias a termos paz pelo exercício do bem, pelo exercício da virtude. Virtude só se adquire dia a dia no esforço do bem. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde e nos conceda paz. Que assim seja. Ok, amigos, muito obrigado então pela presença de vocês. Fiquem todos com Deus, tenham uma abençoada noite. Eu não vi quem vai ser o palestrante essa semana, né? Então vai ser surpresa, não é? Certamente virá alguém de fora. Nós temos a agenda toda marcada do ano até o final, né? Com nossos amigos aí que vêm de outras cidades.
E nessa terça virá alguém que eu não sei quem, né? Vamos ter que aguardar aí e vamos descobrir na terça-feira, mas estão convidados para vir participar da palestra, ok? Ou se quiserem assistir pelo canal do centro. Na quinta-feira, o estudo do livro Pão Nosso, normalmente, ok? Fiquem com Deus. E na quarta tem brechó, né? Já está em atividade. Fiquem com Deus. Tenham todos uma abençoada noite. Muita paz.